E, como bem disse a Fernanda, que bom é retornar para a nossa casa, porque a gente entendeu com essa nossa ida para o Brasil que, apesar de termos família lá, a nossa casa é aqui. Amém? Então temos familiares, temos pessoas que amamos, mas a nossa casa está aqui, onde também temos familiares e pessoas que amamos. Então, assim como disse bem a Fernanda, fomos permeados pelo amor e o favor do Senhor naquele lugar. Tal qual, no primeiro dia, aqui, de volta à Califórnia, também fomos tomados pelo grande amor do Senhor. E é com esse amor que regressamos a esta casa, a casa do Pai, e com muito carinho, com muita alegria, quero agradecer a você, Cristina, ao Denis, a Larissa e a Laiane, pela oportunidade de falar do favor do Senhor na companhia de vocês. Eu sempre digo algo, e fazia tempo que eu não dizia isso. Pessoas ferem, mas ministérios ferem, mas e é com essa certeza que chegamos aqui em terra estrangeira, com o desejo de sermos rede de apoio, e assim nós estamos caminhando no intuito de nos aperfeiçoarmos como rede de apoio. Amém? Então, Cristina, Denis, Larissa e Laiane, muito obrigado por dividirmos desse tempo na sua companhia. A casa do Pai é a casa dos filhos, então sinta-se em casa, em nome de Jesus. Amém? E, dito isso, eu gostaria que a igreja pudesse também saudar os nossos irmãos com o mesmo coração, dizendo a eles: sejam muito bem-vindos. Vamos lá? 1, 2, 3. Sejam muito. Aleluia. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Se você é uma das pessoas que está na companhia desses irmãos, seja bem brasileirão aí, ó, enche de abraço. E se você não se importar, eu quero depois te dar um abraço. Eu quero depois estar na tua companhia. Aliás, minha vontade hoje é de abraçar um por um aqui, ó, um por um, por um, por um. Tamanha é a saudade que estávamos. Amém? Glória a Deus. Mais um domingo na presença do Senhor. E antes de mais nada, quero agradecer, porque se tivermos a oportunidade de estarmos por 3 semanas ausente aqui, né, desse ministério, é porque por 3 semanas se levantaram pessoas dedicadas a dar continuidade à obra do Senhor, que não é a obra do Douglas. Eu sou um participante tal qual todos nós somos, e parabéns a vocês que com muito zelo e carinho deram conta do recado. E a gente sabe que aqueles que vêm depois de nós são melhores. Então, obrigado a todos vocês. Como disse a Fernanda anteriormente, falar um nome fica uma sensação de que a gente está sendo injusto com quem não citarmos. Mas eu quero dizer, obrigado a todos vocês. Amém? E a gente fez uso de um recurso que eu sempre fui muito averso, né? Eu sou um cara totalmente low profile, então eu nas redes sociais, sabe, tenho minhas dificuldades, que são minhas, tão somente minhas. Mas graças a Deus esse recurso nos aproximou de vocês durante esses domingos, né? Foi a oportunidade que tivemos de sermos ministrados pelo nosso pastor Eduardo, que muito bem foi instrumento do Senhor para este lugar, para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida e para a vida de todos aqueles que assistem aos nossos cultos, né, no YouTube. E vendo isso, me trouxe algo ao coração, que assistir a um culto, assim como assistir a um filme, assim como assistir a um documentário, assim como assistir a uma série, é algo que nos capta, é algo que faz com que a gente esteja atento a algo. E estando no Brasil, meu irmão, isso não é nenhuma crítica, tá bom? Então, se for o seu caso, por favor, Douglas não está trazendo crítica. Mas
existem alguns programas televisivos que pessoas ficam enfurnadas num ambiente e são assistidas 24 horas. E tem um tal de Fazenda no momento. E lembre-se, não é uma crítica a você que talvez assista. Mas é algo que cativa a atenção de muitas pessoas. Esses programas, tal qual a Globo tem um chamado Big Brother, e esse é uma concorrência de uma outra emissora chamada Fazenda, é um lugar onde pessoas são colocadas para viverem de maneira conjuntas e, por incrível que pareça, tem muita gente assistindo isso. O ser humano passou a gostar de assistir coisas como essa. Então, há muitas pessoas que, em rodas de amigos, estão falando sobre isso. Sobre o comportamento de um, sobre o comportamento de outro, o que um faz de bom, o que o outro faz de ruim. E nós nos tornamos, juízes. E passamos a desejar justiças para um que não é bom, esse tem que sair, esse tem que ficar, esse tem que alcançar o prêmio, esse tem que ir embora antes. E é uma coisa que me chamou a atenção, porque a vida, ela é uma arte como essa. E nós podemos não estar dentro de uma emissora, mas nós somos assistidos. Nós estamos dentro de uma grande casa chamada mundo e somos observados diariamente por anjos e por hostes espirituais no maligno. O Senhor nos assiste tal qual o diabo nos assiste. O Senhor e os teus anjos elogiam os nossos acertos tal qual o diabo e seus demônios vibram com os nossos erros. E somos assistidos diariamente. Então, falando sobre isso, acho que introduzindo aquilo que veio ao meu coração, eu queria falar sobre a arte da interpretação, a arte de interpretar. Somos todos, eu e você, participantes de um reality da vida. E eu e você estamos sendo vistos como o vilão ou os bonzinhos da história. Mas a verdade é que o Senhor, que observa o fundo dos nossos corações e sabe as nossas intenções, é aquele que sabe que, às vezes, a gente tem até um aspecto de bonzinho, mas temos comportamentos de vilões. E isso é triste, isso é preocupante. Mas, se nós hoje estamos sendo trazidos a esta observação, significa que o Senhor está, mais uma vez, dizendo, claquete, tomada número 100. E talvez você possa estar pensando que eu não venço em áreas da minha vida e as coisas parecem se repetir. E a verdade é que, quando o diretor acredita que a cena que você está interpretando não está sendo feita conforme o script, o roteiro, ele vai dizer, corta. E aí vai pedir para que façamos novamente aquela cena. E aí, claquete, tomada 101, corta. Claquete, tomada 102, corta. Claquete, tomada 103, corta. E este corte se repetirá até que você interprete aquilo que o Senhor escreveu para você. Você sabia que existe um roteiro escrito para nós? Existe um script deixado por um diretor maravilhoso, um roteirista que conhece tudo sobre a vida, e ele escreveu a minha e a sua interpretação sobre a vida. Eu que coloquei um roteiro de
né, do início ao fim, eu vou começar do fim, porque é o que arde no meu coração. Põe, por favor, Salmo 100 e... Aí, meu garoto. Salmo 139, 16, diz o seguinte: Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido, quando ainda nenhum deles existia. Em outras versões, não está como registrado, está como escrito. Existe um roteiro escrito para a sua vida, desde que você era informe no ventre da sua mãe. Nós nascemos para atuar segundo um grande roteiro, dirigido pelo autor da vida. Mas, ai daquele que tenta improvisar. E aí, então eu vou direto para o meu esboço, onde eu entendi o perigo do improviso. E é triste saber que muitos de nós estamos improvisando, quando, na verdade, o Senhor quer que sejamos, fiéis ao script que Ele já escolheu. Amém? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Amém. Olha para o seu vizinho e diz para ele aí, não seja um intérprete que improvisa. Seja um intérprete daquilo que foi escrito quando você era informe no ventre da sua mãe. Amém? Glória a Deus. A minha internet está bem ruim, mas eu vou seguir mesmo que a estrutura não nos ajude, a estrutura física, porque eu tenho certeza que a estrutura espiritual, ela já está disponível. Amém? Põe aqui para mim também, que aí você acompanha. Diga: a arte da interpretação. Quando Deus escreve, improvisar é desobediência. Amém? Quando improvisamos aquilo que o Senhor escreveu, nós estamos em desobediência. E aí, meu irmão, quero ir lá. Então, vou trocar. Pronto. Obrigado. Aleluia. Aqui também a internet voltou. Aqui só dá um sustinho. Algo fascinante em assistir, assim eu disse, um bom filme, uma peça, uma série. O roteiro já está escrito, as falas já foram ensaiadas. Cada cena tem um propósito, mas tudo depende da interpretação. Você já ouviu falar de casting de atores? Ou seja, é quando atores são convidados e é passado um mesmo roteiro, um mesmo script. E um vem e interpreta. Aí, próximo. Vem o mesmo e repete as mesmas palavras. E vem outro e faz a mesma coisa. E sabe o que é interessante? Que é selecionado o ator que traz mais verdade naquilo que está sendo interpretado, que dá vida àquele roteiro. Então, significa que a pessoa que está dirigindo alguém, ela espera que exista verdade naquilo que foi escrito. Uma frase, uma ação, um gesto, um ato, uma cena, não sei como a gente pode descrever isso, mas existe alguém esperando que aquele roteiro seja interpretado por completo, de maneira fidedigna. Se tem uma vírgula aqui, respeita. Como diz o Ian, é só uma pausa dramática. Mas siga à risca o roteiro. E nós temos o hábito, até mesmo porque, infelizmente, não temos nos dado
o direito, a atenção de debruçar sobre o roteiro e estudá-lo, e decorá-lo. E aí passamos a ser, então, pessoas que interpretam à sua maneira e improvisam em cena. E improvisar é desobedecer. A gente leu isso. Então, a Bíblia não é um improviso humano, é o roteiro divino da redenção, da restauração e da eternidade. A Bíblia foi escrita para mim, para você, quando eram informes no ventre das nossas mães, para seguirmos à risca algo que nos levaria à redenção, à restauração e nos levaria para a eternidade. Mas o que temos visto? Muita gente atuando sem ler o texto. Muita gente improvisando no palco da vida. Muita gente dizendo, Deus sabe o que faz, mas nunca parando para entender o que Deus realmente diz. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. E já estamos, de alguma maneira, falando. A arte da interpretação. Porque Deus não abençoa quem improvisa. Deus abençoa quem segue o roteiro que Ele escreveu. Claquete. E aí, hoje está sendo nos dada a oportunidade de gravarmos mais uma cena e não termos que repeti-la. Alguém te feriu? Vou falar sobre perdão de novo. Ah, não consegui. Corta! E aí você vai ser posto de novo em cena com a mesma pessoa. Não perdoou? Corta! Claquete, cena. Você vai ser posto de novo com a mesma pessoa. Não perdoou? Corta! Claquete, cena. E você vai ser posto de novo com a mesma pessoa. E sabe quando você vai avançar na vida? Quando o roteirista entender que você seguiu o roteiro. Olha, perdoou 70 vezes 7. E continua perdoando. E continua, e continua, e continua. Calma, tem mais cena nesta vida para você. Tem mais a ser vivido. Tem mais a ser experimentado. E eu e você somos atores que devemos interpretar o roteiro de Deus. Amém? Hoje o Senhor quer nos ensinar a interpretar. Não apenas ler, mas a fazer a sua vontade. Quer nos ensinar a viver o texto, não apenas decorar versículos. Lembra do casting? Muitas pessoas reproduzem a mesma fala, mas há quem dá vida àquilo. Eu e você somos responsáveis para darmos vida àquilo que o Senhor nos fala, aquilo que o Senhor nos mostra. 2 Timóteo capítulo 3, Márcio, por favor. Toda a escritura, meu Deus, olha que lindo. Toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse, toda ela é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. O roteiro está aí para que sejamos capacitados a sermos bons intérpretes da obra da vida. Aí está o roteiro. E ela está por um motivo, para nos ensinar. E bom é aqueles que aprendem, que estão avançando, que estão seguindo, que estão, conquistando, que estão crescendo em maturidade e até em outras coisas. Sabe o que foi triste voltar para o Brasil e perceber que ao longo dos 5 anos que eu estive ausente, pessoas caíram, declinaram, obrigado, Anete. Pessoas que tinham mais e hoje têm menos.
Triste não é ver as pessoas que não evoluíram, que tem muita gente não conseguiu vencer, sabe, a política do Brasil. Não estou falando sobre partido A e B, eu estou falando, sabe, de uma política pública que não coopera para o crescimento, não coopera. Meu irmão, eu saí do Brasil, eu falo para a Fernanda, a gente tinha uma CG, uma Fan 125, uma motinho pequenininha. E quando nós chegamos aqui, mesmo obrigados a alugarmos cada um carro, a verdade é que já tínhamos cada um carro. Porque no Brasil não teríamos condições de nem alugar um carro cada um. Então, voltar para o Brasil e perceber que a nossa família, que nos ama tanto e fizeram tanto por nós, muitos deles continuam vivendo, sabe, na mediocridade. Mediocridade não é tão pejorativo quanto a gente imagina, sabe? É não estar nem tão lá em cima e nem tão lá embaixo. É a média. Então, a mediocridade que o país está vivendo. Nós, mais uma vez, percebemos. Nossa família está lá, pessoas que amamos estão lá, mas não é mais o nosso lugar, sabe? E triste é saber que existem pessoas que entendem isso, voltando para lá sem poder voltar para cá. Pessoas que, sabe, talvez seja você, uma pessoa que esteja pensando no seu futuro. Estou fazendo minha vida aqui, mas o meu desejo é voltar. Irmão, não há nada de errado nisso, mas, por favor, em nome de Jesus, faça isso muito alinhado com a vontade de Deus. Faça isso, sabe, debaixo de uma direção divina muito clara. Sabe, o Senhor te dirigindo com convicções, porque a dúvida não provém do alto. A dúvida faz nós fazermos, sabe, improvisarmos, é a palavra que eu queria usar. A dúvida faz improvisarmos. E o roteiro não precisa de improviso. A palavra de Deus não nos dá espaço para improvisar em nada. Então eu vim com a difícil missão de falar para você algo. Nós precisamos sermos fiéis ao roteiro que foi escrito. Porque todas as vezes que nós improvisamos nesta arte, nós estamos debaixo de desobediência e fazemos com que ciclos sejam repetidos. Estivemos no Brasil, amamos estar lá, mas o nosso coração gritava pelo desejo de voltar para cá. Por quê? Porque a vida é melhor? Não só isso. Primeiro, porque nós estamos debaixo de uma visão celestial e entendemos que até que o Senhor permita, estaremos aqui com vocês, fazendo com que essa obra seja conhecida, cresça, se expanda. Não se esqueça, existem 65 mil brasileiros na Bay Area. É muita gente para falar do amor de Deus. E os mais ousados, que já falam a língua estrangeira, já têm o inglês como uma segunda língua, aí, meu irmão, você tem mais trabalho ainda. Deixa os 65 mil para os que ainda se sentem constrangidos e vai atacar, vai fazer a obra. Lembrando que não é necessário improviso, porque improvisar no roteiro de Deus é estar em desobediência. Amém? Deus não abençoa quem improvisa. Vou repetir isso sempre. Ele abençoa quem interpreta com fidelidade o roteiro que ele escreveu. Quando a interpretação é distorcida, assim como um ator pode estragar uma peça ao interpretar errado o texto, muitos distorcem a palavra para caber em seus desejos. Irmão, muitos de nós fazemos a palavra de Deus se amoldar ao meu, ao seu, ao nosso desejo. É a famosa frase que muitos ouvem. Ah, Deus abriu as portas dos Estados Unidos. Deus falou para mim que eu ia ganhar em dólar. Calma aí, mas Deus também falou que você ia fazer com que, sabe, algumas coisas não fossem praticadas de acordo com a vontade dele?
Sabe, Deus falou que você ia ganhar em dólar e para isso você ia cometer delitos. Deus disse por completo isso. Porque se Deus disse, ele está indo contra quem ele mesmo é. Mas se Deus não disse, e você trouxe isso para o desejo que você tinha de ganhar em dólares, pagando o preço que tiver que ser pago, aí, meu irmão, esse é o seu desejo, não é o roteiro. É a sua interpretação errada, trazendo um improviso para aquilo que o Senhor já havia escrito. Então, cuidado, não distorça a vontade de Deus para caber na sua vontade. Maldito o homem que ouvir do Senhor, seja feita a tua vontade. Bendito o homem que falar para o Senhor, seja feita a tua vontade. E nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor, amém? Já estamos em terra estrangeira, já estamos vivendo a realidade americana, e agora, como igreja, precisamos seguir o roteiro. Olha para o ator que está do seu lado aí, ó. Diga a ele, não improvise. O problema não está no roteiro, mas em quem o interpreta. Provérbios 3, versículos 5 e 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. A desobediência muitas vezes nasce de uma má interpretação. E aí eu vou falar de consequências dessa interpretação. Porque eu quero, à luz da Bíblia, falar, mostrar que todas as vezes que nós, improvisamos no roteiro do Senhor, nós colhemos, prejuízos. Olha só que interessante. Toda má interpretação leva ao improviso e todo improviso tem consequência. Quando o ser humano tenta melhorar o que Deus disse, ele desvia o enredo e altera o destino. Gênesis 3, 1 a 6. Não precisa nem colocar, Márcio. Eva ouviu a serpente, interpretou o que Deus disse de forma pessoal e decidiu improvisar. Resultado? Queda, a perda do Éden e a desconexão do plano original. Lá em 1 Samuel 13, de 8 a 14, nem precisa projetar, Marcião. Saul não esperou Samuel e improvisou no altar, oferecendo um sacrifício do seu jeito. Resultado, a rejeição de Deus e a perda do trono. Números, capítulo 20, 7 a 12. Não precisa projetar, Marcião. Moisés bateu na rocha quando Deus mandou apenas falar. Resultado, frustração e a impossibilidade de entrar na terra prometida. 2 Samuel 6, Marcião, não precisa projetar. 6 e 7, os assegurou a arca, tentando ajudar, mas sem autorização. Resultado, morte instantânea. O improviso fora da vontade de Deus. O improviso pode parecer zelo, mas é desobediência disfarçada. Meu irmão, você não foi chamado para improvisar neste roteiro. Existe um roteiro escrito e o autor quer que nós sigamos a risca. E por mais que possamos decorá-lo, interpretá-lo, dar vida a esse roteiro, é algo que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Amém? E aí, nosso pastorzão, semana passada, falou da peça fundamental. Você já sabe do que ele falou. O Espírito Santo, você não esteve no culto de domingo passado, assista a live que lá ficou e ouça sobre o Espírito Santo. Meu irmão, está aí o nosso diretor, Espírito Santo. Aliás, até pulei aqui uma parte, eu vou voltar aqui. Antes de falar do diretor, Espírito Santo, Deus colocou Jesus em cena e nos deu a oportunidade de termos uma referência daquilo que o Senhor quer, como
interpretação. Então, lá em João 5,19, pode pôr, Marcião. Vou deixar, né? Para que tanta coisa e não deixar você trabalhar aí comigo? João 5,19, olha só. Jesus disse: eu lhes digo a verdade, o filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Jesus está dizendo, eu não posso improvisar. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho também faz. Está dizendo, eu não vou improvisar. Aquilo que o meu pai escreveu, eu vou fazer. Lucas 22:42, Marcelo. Quem é que está dizendo isso? Jesus. Pai, se queres, só se tiver no roteiro, afasta de mim este cálice. Contudo, se não está no roteiro, que seja feita a tua vontade e não a minha. Eu não vim improvisar, papai. Eu vim realizar aquilo que o roteiro me disse para realizar. Jesus veio para ser o exemplo a ser seguido. A obediência é a prova de que entendemos bem o roteiro. Se você está em obediência, meu irmão, você entendeu tudo. Mas se existe improviso, o improviso do roteiro de Deus é desobediência. E aí, então eu falo do diretor. Lembra quando Jesus disse, olha, é preciso que eu vá, para que venha o Consolador. Você sabe sobre amor? Talvez você tenha sido ministrado no domingo passado. Se você sabe o que é amor, você sabe quem é o Espírito Santo. Você entendeu o que é amor porque o Espírito Santo veio nos ensinar. Sabe? E é possível termos entendimento do reino através da pessoa do Espírito Santo. Então, quem é o Espírito Santo? O diretor da nossa vida. É quem nos dirige. É Ele que está dizendo em todo tempo, corta. Bora fazer de novo. Claquete, tomada 1000. Corta. Claquete, tomada 1001. E a obra do Senhor, ela precisa ser tão bem, sabe, feita, que Deus não terá pressa nenhuma em fazer as cenas se repetirem na sua vida até que você interprete com zelo, sem improvisar. O Senhor não tem pressa, meu irmão. O Senhor vai repetir e repetir e repetir, e você está entendendo hoje que a sua evolução depende tão somente de seguir o roteiro de maneira correta. Espírito Santo, João 16:13. Então, Jesus dizendo, quando vier o Espírito da verdade, o pastor leu isso, ele os conduzirá a toda a verdade, não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Sem o Espírito Santo, o melhor intérprete é só um improvisador. Concluo, vou entrar aqui na conclusão. Abre para mim Tiago 1:22. O Senhor nos chama a sermos fiel ao roteiro, amém? É por isso que Ele diz para sermos praticantes e não ouvintes da palavra. Quem é praticante não improvisa. Quem não improvisa, entendeu o roteiro. E quem entendeu o roteiro, sofre um pouquinho menos. Sofre mesmo assim, Douglas? Sofre. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, Ele diz. Eu venci. Ele diz, eu venci. E eu, na primeira pessoa, estou dizendo, Ele venceu. Eu quero te dizer, meu irmão, hoje o Senhor nos chamou, sabe, para ter clareza. Às vezes é necessário a gente falar de maneira diferente aquilo que já foi dito tantas outras vezes. Não existe nada de novo nessa pregação. Não existe nada que você já não saiba nessa pregação. Sabe, estamos desenhando a Bíblia. Estamos falando sobre aquilo que nós já conhecemos. Não existe novidade. Mas talvez
olhando por esse aspecto, você entenda que o Senhor não te chamou para improvisar nada. Que o Senhor te chamou para, como um bom ator, como uma boa atriz, seja mirim, adulto ou sênior, que você seja aprovado nesse roteiro dito, escrito, feito, para que você vivesse por toda a sua vida. Porque quando você era informe no ventre da sua mãe, já estava escrito o propósito para o qual você veio. O palco da vida é temporário, meu irmão, mas o roteiro é eterno. E quem segue o roteiro do autor, recebe o aplauso do próprio autor. Deus. Salmo 139, 16. Volto para lá. Eu disse que era o final. O salmista dizendo: Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Se o pessoal do louvor puder já vir aqui, vou caminhar para encerrar. Diga para esse ator que está do seu lado aí assim, ó. Antes de você nascer, Deus já tinha o roteiro. Fala para esse ator aí, ó. Antes de você sonhar, Ele já tinha escrito o propósito. Diga para esse ator aí, ó. Antes de você errar, Ele já havia planejado a redenção. A cruz não foi um improviso. Foi o cumprimento do roteiro da redenção. Amém?